Qual toxinólogo pode explicar como que um pouco de farinha se torna antídoto para tirar veneno de uma comida na panela? Qual padeiro, qual pescador pode explicar 5 pães e 2 peixes alimentar 3.000 homens? Qual serviço de verificação de óbitos pode explicar um homem morto há 4 dias voltar a viver? Deus ainda faz o extraordinário. Conta-se a história de um jovem que, num terreno baldio, encontrou uma pequena pedra de ouro, uma pepita de ouro. Encontrando essa pedra, ele comprou máquinas, ele comprou os terrenos vizinhos, chamou pessoas íntimas e começaram a cavar aquele terreno, a remover e revirar a terra. Mas tanto trabalho, de tantos dias empenhado em encontrar mais ouro, eles não encontraram nada. Então aquele jovem resolveu vender aquelas terras. Passando algum tempo, um tempo depois, ele leu no jornal que naquele bairro onde ele havia vendido um terreno, havia se encontrado uma mina de ouro, descoberto uma mina de ouro. E os jornais foram até aquele proprietário e quando ele está lendo a matéria, ele percebe que o terreno que havia sido encontrado uma mina de ouro era exatamente o terreno que ele tinha vendido. E o novo proprietário respondeu ao jornalista, depois de ser perguntado sobre como que ele encontrou todo aquele ouro, toda aquela riqueza. E ele respondeu assim: não, eu não tive muito esforço para encontrar todo este ouro. Bastou cavar 1 metro a mais. Aí aquele jovem que vendeu aquele terreno mandou fazer uma placa e colocou no seu quarto para ele nunca mais esquecer. E a placa dizia assim: na vida, tudo depende de se cavar 1 metro a mais. Eu contei essa história para vocês porque nunca se precisou tanto de falar sobre persistência ou sobre persistir. Porque num mundo impaciente, onde se valoriza os fast food, onde tudo tem que ser para ontem, falar de persistência ou de alguém que persiste é falar de uma virtude ou de alguém que tem uma virtude na sua alma. As pessoas hoje, por exemplo, por muito pouco, elas estão desistindo dos seus projetos, dos seus propósitos. Abrindo mão dos seus sonhos, trocando ideias ou ideais sólidos que exigem tempo e dedicação por projetos rápidos, construídos na areia. Por que não dizer isso? Eu já convivi com pessoas que, por causa da pressa de fazer a coisa acontecer, mudavam os processos o tempo todo. E, por final, acabavam por não conseguir colher nada, porque sempre estavam mudando as suas trajetórias para ter as coisas amanhã, logo ali. Então, quando eu falo disso, eu estou falando de um princípio imediatista. E nós vivemos numa sociedade imediatista, onde ninguém tem paciência para esperar. Ninguém deseja mais que os processos passem pela maturação. Ninguém tem paciência em esperar as coisas amadurecerem. Tudo que demora, por exemplo, e tudo que leva tempo para se concretizar, passa a ser hoje, para a maioria das pessoas, secundário. Porque hoje nós vivemos a geração do Google, onde tudo está num clique, o acesso é rápido e tem que ser rápido e acessível. É a ideia hoje do rápido, bom e barato. Só que, gente, esta vida
que nós vivemos aqui na Terra não segue esta lógica. Porque a vida exige processos. A vida ela é como um plantio. Tem que ter o preparo da terra, depois semear e esperar o tempo da colheita. Salomão, por exemplo, disse no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, um texto que todo mundo conhece, ou praticamente todos os evangélicos já ouviram, os leitores da Bíblia já leram, que diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Tudo tem seu tempo. Isso não significa que devemos então esperar as coisas acontecerem. Vivermos de expectativa e cruzarmos os braços, esperando que as coisas aconteçam no automático. Não. Tudo ter o seu tempo é um conselho para não agirmos com pressa. Porque não é saudável, pessoal, para ninguém desejar ter resultados amanhã. Porque essa sede de que tudo deve acontecer da noite para o dia adoece a alma, prejudica a vida. A gente fica vivendo numa ansiedade de um fato que é impossível de se acontecer, porque tudo leva tempo. Muitas pessoas, por exemplo, estão desanimadas por achar que a demora das coisas é um sinal de que alguma coisa está errada. Ah, está demorando muito. Significa que Deus não está no negócio. Não. O próprio Salomão considerou isso em Provérbios no capítulo 13, verso 12. Quando ele disse que a esperança demorada, ela enfraquece, ela desfalece o coração. Ela adoece o coração. Porque por estarmos tão focados nos resultados, nós nos adoecemos nos processos. Gente, se nós não respeitarmos os processos, o tempo de maturação, que é normal demorar, o nosso coração vai se abater. Aí nós acabamos flertando com a infelicidade, porque nós nos frustramos com a demora. Então, pensando nisso, ainda mais num tempo como o de hoje, em plena pandemia, se nós não tivermos paciência e persistência no propósito, tudo se desfaz. Já dizia a sabedoria popular, a pressa é inimiga da perfeição. Tem uma outra sabedoria que diz que quem tem pressa come cru. Eu sei que você conhece esses adágios. Esses provérbios trazem a ideia de que na vida nada é feito com pressa. E se você for apressado, você vai colher sem qualidade. Então, respeitar o tempo dos processos é fundamental para alcançar os nossos objetivos. O livro do Gênesis, no capítulo 1, por exemplo, a tradição nos diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias. Por que Ele criou o mundo em 6 dias? Talvez para nos ensinar que tudo leva tempo. E cada projeto é feito no seu tempo. Uma verdade que você não pode esquecer nunca na sua vida. Quem quer viver o amanhã hoje, terá que pagar juros amanhã. Por exemplo, se você tem o desejo de comprar um automóvel, por exemplo, mas você só terá o dinheiro para comprá-lo no ano que vem. Se você quiser viver esse sonho agora, não tem outra alternativa senão pagar juros. Entendeu? A persistência não é adiantar os processos. Ser persistente nos ajuda a chegarmos nos destinos no tempo certo. Mas uma coisa é importante nós falarmos.
não podemos confundir persistência com teimosia. A teimosia é a arrogância de achar ou de pensar que estamos certos. Já a persistência é manter-se no propósito a qualquer custo. Às vezes, por exemplo, está na cara, debaixo do nosso nariz, que vai dar errado. Até alguns amigos nos avisam, que as pessoas que nos amam dizem, cuidado porque esse não é um caminho bom. E por causa da teimosia a gente continua trilhando. E mesmo assim, nós insistimos em continuar. Aí você já sabe o fim. O teimoso, ele não ouve ninguém. O teimoso, ele é obstinado no que quer. E enquanto ele não quebrar a cara, ele não desiste. Agora, ser persistente não é se tornar cego e surdo ao que está à nossa volta. Ser persistente é ir se importando com o processo, se importando com o que está à nossa volta. Ser persistente é acreditar no propósito, naquilo que fomos chamados para fazermos e sermos direcionados por Deus no caminho. Por isso que nós precisamos persistir, por exemplo, com os cuidados com a nossa família. Precisamos persistir em fazer o bem. Precisamos insistir e persistir no cumprimento da nossa vocação. Os resultados podem até não serem visíveis agora, mas chegará o tempo da colheita. Então, você precisa persistir, eu preciso persistir, nós precisamos persistir sem desistir no processo. Amigos, o persistente, ele deve ter os propósitos bem definidos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o porquê da sua luta? Você sabe onde você quer chegar? Sêneca já dizia, não existe vento bom para quem não sabe para onde vai. Augusto Cury um dia disse, sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. E sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Paulo ele afirmou a mesma coisa aos irmãos de Corinto, dizendo que a sua missão tinha um objetivo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 24 e 26, ele diz assim, vocês não sabem que os que correm no estádio apenas ganham o prêmio? Corram de tal modo que alcancem este prêmio. Todos, disse Paulo, que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter a coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. Sendo assim, disse Paulo, eu não corro como quem corre sem alvo. E eu não luto como quem esmurra o ar. Paulo está dizendo à igreja de Corinto que ele sabe o que está fazendo. Paulo sabe onde ele quer chegar. Então ele se concentra persistentemente na sua missão. Um outro texto que eu sempre gosto de falar e de lembrar quando eu falo de persistência é citar as palavras de Paulo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, que ele diz para Timóteo assim, Timóteo, eu combati um bom combate. Eu terminei a carreira, Timóteo, e guardei a fé. Este texto é espetacular. Quando Paulo escreveu isto, ele estava muito próximo do seu martírio. Ele usa estas palavras com Timóteo para encorajá-lo a continuar a obra de Deus. No texto aqui, Paulo usa uma linguagem, não sei se vocês perceberam, uma linguagem militar. E esta linguagem também quer revelar como foi a sua trajetória. Um combate.
Paulo não maqueia o que é a vida, ele não alivia e nem fantasia para Timóteo a vida. Paulo diz a verdade para Timóteo. A vida é um combate. Ela tem momentos e períodos perigosos. Sim, tem dias difíceis. Então, Timóteo, persista em continuar. O pastor, por exemplo, Wilson Tozer, um dia perguntou: o que o mundo representa para nós? Um parque de diversões ou um campo de batalha? Quem promete mundo colorido, quem promete uma vida de conto de fadas, não é o evangelho, é a religião. Para você ter uma ideia, Paulo usa diversas vezes a linguagem combate para animar Timóteo a continuar. 1 Timóteo 1,18, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, combata o bom combate, se referindo a combater as falsas doutrinas. Em 1 Timóteo 6,12, Paulo diz: combata o bom combate da fé. Em 2 Timóteo 2,3, ele diz para Timóteo: Timóteo, suporte o sofrimento como um bom soldado de Cristo. O que é importante nós lembrarmos quando falamos disso, é lembrar que Paulo não está sendo pessimista em dar ou comparar, melhor dizendo, a vida com um combate. Não, Paulo não quer ser pessimista. Quando Paulo fala de combate a Timóteo, Paulo ele diz assim: olha, eu combati um bom combate. Paulo ele não está classificando a si mesmo ou o seu desempenho como bom. Bom aqui para Paulo é o próprio combate. Bom é a missão. Bom é o propósito. O que faz um homem, uma mulher persistir no combate é como ele ou ela enxerga o combate. A vida é um combate, mas a vida é boa. Os desafios são perigosos, mas são bons. Os combates, às vezes, nos traumatizam, mas os combates são bons. Timóteo, eu combati um bom combate. Como que você enxerga a sua vida e os combates que você tem enfrentado? Paulo enxergava isso como bom. A filosofia chama isso, por exemplo, de cosmovisão, que é a maneira como nós enxergamos o mundo. Paulo ele encara os combates da vida com os olhos de Jesus. É por isso que ele considera a sua persistência como um bom combate. Então, como nós enxergamos a vida, diz muito como nós vamos encará-la. Então eu faço uma pergunta para você aqui hoje. Como que você enxerga a sua batalha? Você vê a sua batalha com bons olhos? Nós estamos aqui, gente, dizendo que a vida é um combate. E com isso nós não estamos aqui afirmando que o combate é fácil. O que eu quero dizer hoje é que o combate é difícil. Mas é possível ir para a batalha com entusiasmos. Porque a causa, a batalha é nobre. Nós podemos considerar muitos fatores, por exemplo, que determinam uma causa nobre. Mas deixa eu te considerar aqui 3 fatores importantes. Por que a causa é nobre? Por que o meu combate é nobre? Por que eu tenho que qualificar como nobre a minha luta? Porque eu quero dizer para você que você está numa batalha onde Deus está com você, por isso que esta batalha é nobre. E toda causa, ela só é nobre, não esqueça disso. Primeiro, se ela for justa. Segundo, se ela for cheia de amor. E terceiro, nossas batalhas não podem ferir o próximo.
Seja qual for o contexto das nossas batalhas, sempre devemos lutar para que o nome de Cristo seja glorificado. O próprio Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 4. Paulo disse a Timóteo que ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. A fim, ou seja, a finalidade da nossa milícia, da nossa batalha, é agradar aquele a quem nos alistou para a guerra. Nossas lutas, os nossos combates, a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Mas e se no meio do caminho algo der errado? E se formos impossibilitados de continuar? E aí? Porque está difícil, nós vamos retroceder? Não, jamais. Lembrem-se, diante das impossibilidades humanas é onde nascem as possibilidades divinas. Irmãos, queridos amigos, minhas irmãs, continuem, perseverem. Deus dará a saída quando for necessário. Quando estamos no cumprimento da missão, no propósito de Deus, nada impede que a vontade de Deus se cumpra. O mesmo Jesus disse aos seus discípulos, em Marcos 16, 18, pegarão em serpentes, e se beberem algo ou algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Meus irmãos, vocês creem de todo o coração nesta palavra? Eu digo isto porque, por diversas vezes, Deus manifestou a sua graça no meio das batalhas para encorajar os seus servos a continuarem na missão. Um dia, eu disse para Fê, eu não aguento mais. Eu vou parar. Desisto. Cansado. Para mim chega. Já deu. Numa dessas lamentações que eu estava vivendo, Deus apareceu para mim e diz, Elter, cuide da minha missão, que da sua família cuido eu. Queridos, eu vim aqui dizer para vocês, não abandonem a missão, não abandonem o propósito, não abra mão daquilo que Deus te chamou, persistam, insistam. E caso você, se neste processo de persistência, você se encontrar num beco sem saída, lembre-se sempre, na missão Deus provocará um escape para você. Sim, Deus ainda faz o extraordinário. Deus ainda opera o inexplicável. Por exemplo, qual oceanógrafo consegue explicar um mar abrir com um toque de cajado? Qual físico pode explicar um pedaço de pau fazer flutuar num lago um ferro de machado? Qual toxinólogo pode explicar como que um pouco de farinha se torna antídoto para tirar veneno de uma comida na panela? Qual padeiro, qual pescador pode explicar como pode 5 pães e 2 peixes alimentar 3.000 homens? Qual médico explica um lodo feito com cuspe dar vista a um cego? Qual serviço de verificação de óbitos pode explicar um homem morto há 4 dias voltar a viver? Eu estou aqui hoje para te dizer, persista na vocação, não desista nas batalhas, os milagres que você precisar no percurso, Deus por sua bondade o fará.
Deus só espera de nós disposição. Tenham um bom ânimo. Persistam na missão. Deus é contigo. Persevere.